Vale a pena ler Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi? Muito prazer, eu sou o Silas e eu gosto muito de ler livros dos quais eu consigo aplicar na minha vida e também consigo ter resultados. Tendo resultados, eu gosto de fazer vídeos sobre ele, porque se me ajudou, pode ajudar você também. O livro, ele vem para te ajudar justamente se você vai casar ou já está casado. Se você é solteiro, também compensa muito ler, porque você vai aprender sobre os tipos de pessoas que você pode lidar ao tentar construir uma relação. A relação nada mais é do que duas pessoas tentando dar certo. E aí, ele traz alguns tópicos que são muito interessantes, inclusive todo mundo. É porque assim, quando ele escreve o livro, ele pega situações que aconteceram de pessoas, né, alunos ou amigos, e aí ele traz essas situações com nomes diferentes, é claro, enfim. E aí, tendo essa diferença, ele dá a situação do que aconteceu. O primeiro ponto de tudo começa quando ele fala que você tem que reconhecer o seu perfil e o perfil do seu parceiro, que no caso é ou poupador ou gastador, descontrolado, desligado ou financista. E aí vamos lá, o que é cada um? O primeiro é o poupador. Eu sou esse cara, aquele cara que tipo assim, se é para guardar dinheiro, não vamos comprar nada. Vamos supor assim, você tá na rua e aí tem um vendedor ali com água e você tá com muita sede, mas 20 minutinhos dentro do ônibus você vai estar em casa, você vai comprar água? Eu sou esse cara, tipo assim, mano, se eu decidir que eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro, entendeu? E o oposto a isso tem o gastador, aquela frase lá que todo mundo conhece que é só se vive uma vez. E aí a pessoa tá com dane-se, entendeu? Tá com dane-se pro que tá acontecendo e vai é um ralo de dinheiro. Eu já convivi com pessoa assim. Já convivi. E a pessoa mudou. Graças a Deus. Tem o descontrolado. O descontrolado, ele até sabe que ele tem que guardar dinheiro. Mas ele não consegue. E é por isso que ele não tem controle sobre o próprio bolso. Já o desligado é aquele cara que ele acaba ganhando ali mais de 8, 9. Só que ele simplesmente vai guardar. Tipo assim, ele não consegue ajuntar, mas ele também não consegue gastar tudo, porque ele ganha bem, entendeu? E o financista é aquele que ele entende como curtir a vida, entende que tem um plano, ele gasta para isso e consegue poupar para viver bem também. Aí o problema vem quando os perfis se juntam. Se um descontrolado se junta com um poupador, dá ruim, porque os dois vão brigar. Porque o poupador fala que tem que guardar dinheiro. E, inclusive, o poupador ele não consegue curtir a vida. O poupador, ele simplesmente poupa. Tipo assim, é pra poupar. Entendeu? Poupar. A gente tá fazendo o quê? Ah, eu quero batata. Não vai. Vai poupar. Ah, eu quero ir pro cinema. Não vai. Já o descontrolado não é tipo, bora viver, tá ligado? E aí, o gastador, perdão. E aí tem esse conflito de interesses. E tendo esse conflito, é embaçado. E aí, geralmente, as duas pessoas se juntam. E aí, quando elas se juntam, a maioria dos divórcios acontecem justamente por causa de dois perfis diferentes. E tem problema ser diferente? Não. Tem um problema se você não consegue perceber isso e arrumar antes de que termine em divórcio. Entendeu? Uma outra coisa que ele traz, que é muito interessante, justamente nessa coisa de juntar os perfis, é que quando o casal casa, ele pensa apenas na festa e pós-festa. Ele não pensa na rotina que vai ser seguida depois que eles casarem. E é aí que acontece o erro. Por quê? Não planejando a rotina, não sabe quem vai pagar a conta de água ou quem vai pagar a conta de luz, ou se vai ser só um, entendeu? Também não sabem, vão sair, tem as contas do casamento, que muitos casais deixam para pagar as coisas do casamento para depois. Não é recomendável, mas tem gente que faz, justamente porque é um sonho, enfim, acaba fazendo. Só que esquece que depois a conta vem. E aí, por ter muitas dívidas e não se planejar, porque assim, depois do casamento ainda tem casa, contas, né? E aí, enfim, outras coisas que você quer fazer. Se vocês não se alinham e não entendem que contas futuras virão, vocês vão fazer assim como um parceiro meu, muito conhecido, que ele casou não, né? Vai casar e tava pensando só ali, né? De boa, não, vou casar e depois vida que segue. Não é assim. Vai ter dívida e se não tiver preparado para as dívidas, vai dar ruim, vai dar divórcio. Outra coisa muito importante que o Gustavo ele fala aqui, vou chamar de Gu, porque
Já tô íntimo já li o livro do cara, então eu sou íntimo. Enfim, outra coisa que o Hugo fala é sobre a velhice. Por quê? Quem acompanha o nosso país não precisa ser um gênio para perceber que não temos economia para o futuro. Não temos gente o suficiente para trabalhar agora pra gente ter uma velhice de boa. Logo, se você não se importar com a sua velhice, você vai ser um velhinho desprotegido. Vai ser alguém que vai precisar do SUS, vai precisar de remédio, não vai ter, vai precisar de sair, não vai ter, vai precisar de uma assistência, não vai ter. Por quê? Porque você não se planejou. E aí ele fala justamente disso. Quando o casal se junta, eles têm que ter um plano pro futuro, não só de sonhos, mas também como poupança e garantia pro futuro. Porque isso é totalmente necessário. É necessário pra caramba. E aí ele até fala dos 2 salários. Você geralmente tira uma porcentagem do que vocês ganham no total. E aí, tirando esse total, vocês investem nele pro futuro. Que aí é um próximo tópico que ele vai falar de pessoas que têm que aprender a investir. Não precisa ser um gênio da matemática. Não precisa, mas você precisa saber o básico. O básico para que você consiga investir e colocar ali uma aplicação por determinado tempo, né? E essa aplicação, ele fala muito do IPCA porque acompanha a inflação, para você não perder o poder do dinheiro. Então, você coloca ali no IPCA que te paga pelo menos 1% ao mês. E aí, pagando 1% ao mês, daqui... Enfim, dependendo da quantidade que você colocar, mas vamos colocar ali, ele dá o exemplo de R$500. Em prováveis 30 anos, você vai ter pelo menos ou mais do que 150 mil. Pô, já dá pra, né? Ainda mais se tiver na velhice ali, você não vai gastar 150 mil tão fácil não, pai. Mas enfim, congruente ao investimento, ele também diz o seguinte: você tem que saber com quanto você quer viver. Qual vai ser a sua dívida mensal? Entendeu? Por quê? Porque aí você consegue investir, ele fala muito de investimento, você consegue investir a ponto de que em algum tempo, em determinado tempo, você consiga com que as ações paguem você. Ações ou, enfim, qualquer tipo de investimento que você tenha feito. E aí isso vai te dar um salário a ponto do que você quer. Então vamos lá, você precisa de... eu ia colocar 10 mil, mas enfim, é uma graninha alta, né? Que é 1 milhão, mas nada é impossível. Nada é impossível, galera. Se você colocar ali em torno de, R$1.000 por mês durante 24 anos em algum IPCA ou pré-fixado, enfim, ainda tô aprendendo ainda, mas enfim, dá. Se você colocar, talvez você consiga pelo menos por mês receber de 2 a 5 mil. Beleza? Vamos colocar aqui porque tem que fazer cálculo, né? Mas dá. Isso aqui dá, gente. Se você comprar ações, elas vão te pagar pro resto da vida. Assim, se a empresa continuar existindo. Por isso que a maioria fala para investir no governo, né? Tesouro direto, enfim. Porque lá no futuro eles vão continuar te pagando e você vai ficar recebendo tipo 5 mil, 6 mil sem fazer nada. Entendeu? Porque você investiu. E aí quando você tem traçado o quanto você precisa, é muito mais fácil de vocês alcançarem, de vocês procurarem uma aplicação que vai pagar aquilo ali para vocês por mês. Entende? E aí você vai ganhar ali todo mês, né, os seus 5 mil garantidos, e aí você não vai precisar se preocupar com trabalho, não vai precisar se preocupar com contas. Por quê? Porque vai ter aquela renda caindo para você tranquilamente na sua velhice. Dinheiro não traz felicidade, mas ele te dá calma, beleza? Porque assim, não traz felicidade, porque a felicidade, num outro livro meu, aqui nos vídeos tem, se você quiser colocar, eu vou deixar a playlist aqui. Se você parar e reparar o que Naval Ravikant fala, a felicidade é quando você não tem mais desejo de nada. E se o casal alinha o que eles precisam ter para não ter mais desejo, ponto. Você encontrou a felicidade do casal. Então por isso que vocês têm que procurar uma meta, traçar um objetivo para o casal, traçar planos, e não só filhos, mas viver para o futuro, ter planos com que você consiga arcar, planos com que você consiga fazer e se alegrar e falar: eu me planejei e deu certo. Outro tópico que ele diz também é: avalie a capacidade do casal de fazer riqueza. Como assim? Então vamos lá. Se um só trabalha e ganha 4 mil, a capacidade do casal é 4 mil. Agora, se ela começa a trabalhar, né, ele e ela, tanto faz, se eles começam a trabalhar junto, qual o poder aquisitivo que eles têm? Então vamos lá, um casal que ganha em média 3,3, são 6. É um casal que faz 70 mil no ano. Imagina se eles deixarem uma parte desse do salário que eles recebem anual
e investirem. Vamos colocar aí que eles conseguiriam investir em torno de 20 mil no ano. No próximo ano, esses 20 mil pode se tornar de 60 a 65 mil se você souber investir certo. E já no terceiro ano, isso vai aumentando, porque com a capacidade dos dois de juntar dinheiro, de investir certo e de se planejar, você vai conseguir um belo resultado. E aí no futuro você não vai ficar dependente do governo, que é o principal ponto. O Gustavo ele traz isso, o Gu, ele traz isso justamente por conta de que ele sempre fala muito da liberdade financeira, que é tudo. Eu quero muito, logo menos, pai. Não vou precisar mais trabalhar, entendeu? Essa é a meta. Quer dizer, trabalhar eu vou, né? Mas com coisas que eu goste totalmente. Atualmente eu trabalho só porque eu realmente necessito. E, enfim, acho que você também deve, se você tá vendo esse vídeo, com certeza você tá nesse pique aí também. Mas enfim, esses são os pontos que o Gustavo traz, que são ótimos. Tem mais, eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre eles, mas até então, basicamente, é isso o resumo do livro. São essas coisas que ele traz, tem mais coisas para ser faladas, mas esse é o foco principal desse livro, e sim, para mim, vale muito a pena ler Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.